Então vamos lá. Primeira coisa, eu sei que tem bastante gente que não me acompanha, né, de outros cursos. Sejam bem-vindos. Sou o Alexandre, que já falou com vocês, né, pelo WhatsApp, e vou falar durante alguns meses, vou perturbar muito a cabeça de vocês, principalmente relativo aos conteúdos que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente está começando hoje, para muitos, a continuação de uma caminhada, né? Preparação para concurso, e aí o pessoal que está me acompanhando já deve estar com o ouvido inchado de tanto ouvir falar isso, não é uma corrida de tiro curto, né? É uma corrida de resistência. E geralmente no meio da corrida vem o desestímulo. Poxa, eu não passei, eu tirei nota baixa, eu não quero nunca mais saber de concurso. A palavra correta é frescura, porque daqui a 2 semanas você vai estar procurando concurso para fazer. Sabe por quê? O concurso, é o que eu sempre falo, não passam as pessoas mais inteligentes. Concurso não passam as pessoas mais inteligentes. Concurso passam as pessoas que melhor se preparam. E preparação, você pode ir muito bem numa prova de direito constitucional sem você saber, sem você dominar o conteúdo de direito constitucional. Então, o objetivo de uma preparação para concurso é justamente essa. A gente tem que estudar isso, isso e isso. A gente tem que dominar isso, isso e isso. Esse é o tipo de questão que cai na prova. Essa daqui é a abordagem que é dada na prova. Isso é o tipo de pegadinha que cai. Você tem que ir se acostumando com o que vai aparecer. E não adianta entrar em depressão porque fez uma prova e foi mal. Você fez uma e foi mal, assim como você, mais ou menos uns 15 mil candidatos também aconteceu isso com eles, né? Então, o que acontece? A prova que vocês fazem, o tipo de erro que vocês têm, a falta de atenção que vocês têm numa prova, isso tem que servir como indicativo para que vocês melhorem nas provas seguintes, né? Um bom grupo aqui fez a prova do Ministério Público. A prova do Ministério Público é um dos melhores aperitivos para a prova do TJ da Bahia, porque grande parte dos conteúdos que caíram na prova do Ministério Público vão cair na prova do TJ. Com um detalhe, na minha concepção, a prova do Ministério Público da Bahia foi uma prova mal elaborada, com algumas questões muito mal feitas, né? Era uma banca que eu particularmente não gosto, que é a Consulplan. A prova do TJ, se eu não me engano, a banca a gente já falou isso, né? Acho que é a FCC. FCC. A FCC é uma banca muito melhor, é uma banca tradicional, né? Então, assim, vez por outra eles vacilam alguma coisa, mas não é normal eles entregarem uma prova mal elaborada. Tá? A FCC é uma organizadora muito mais gabaritada. Então, até por isso, a gente vai trabalhar com base no tipo de cobrança que a FCC traz. Ok? Bom, primeira aula, eu sempre gosto de analisar com vocês como é o concurso, o que é, qual o tipo de matéria que cai e, obviamente, orientar vocês em relação a um plano de estudos. Então, por isso é uma aula relativamente mais curta, não é uma aula que a gente vai até 9 horas, como as outras. E eu vou aproveitar também para falar com vocês hoje em como vai ser a estrutura desse nosso curso, que ela vai ser um pouquinho diferente dos outros cursos que a gente já teve. É aquilo, conforme o tempo vai passando e a gente vai vendo como vocês se saem melhor, o que ajuda, o que não ajuda, a gente vai mudando aqui a organização também do curso, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Apareceu aí para vocês? Sim. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, o último concurso para o TJ foi em 2014. Olha que coisa maravilhosa. Quase 10 anos sem concurso. Vocês imaginam... Claro que assim,
concurso em 2014, mas houve convocação até 2019, se eu não me engano, né? A validade do concurso. Mas, assim, há pelo menos uns 4 anos que não existe concurso em vigência. Então, vocês imaginam a quantidade... Não, 2019 ainda teve, acho que 2020 teve a última convocação. Vocês imaginam a quantidade de vaga que tem? Até porque os concursos do judiciário, eles são concursos que têm uma rotatividade grande. Primeiro que, além de ter uma rotatividade grande, o judiciário ainda tem um número de vagas sempre aumentando, né? Principalmente no estado grande como a Bahia. Então, sempre está abrindo comarca nova, está ampliando e precisa de pessoal. E o cargo de técnico, que vai ser o nosso foco inicial, o foco desse curso aqui é o técnico judiciário escrevente, cargo de ensino médio. Fala assim, mas eu quero fazer para superior. Olha, o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui é conteúdo comum. Vai servir também para o superior, né? O que vai mudar é a parte específica. Só que a parte específica não tem jeito. Essa parte específica a gente tem que esperar sair o edital para ver. Porque a gente não sabe quais cargos específicos do TJ vão sair, né? Então, independente de você querer fazer para técnico ou para analista ou para os dois, esse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui é um conteúdo que vai abarcar tudo isso, tá? Então, assim, como eu ia falando, o cargo de técnico judiciário, assim como no Ministério Público o cargo de ata, ele é um cargo geralmente considerado um cargo de entrada. É um cargo de entrada para muita gente no serviço público, porque ele é um cargo se a gente olhar o padrão salarial do país, ele é um cargo com um bom salário. É um cargo que no final de carreira a pessoa vai estar se aposentando com perto de 15 mil reais. Isso não é ruim, né? Mas geralmente as pessoas que se preparam, que passam, depois elas querem ver horizontes maiores, né? Pô, eu tô aqui, tô ganhando 8, pô, mas eu posso ir ali ganhar 15, por que eu não vou? Então, acaba acontecendo o quê? Uma rotatividade muito grande. Muitas das pessoas que passam para técnico judiciário, que é cargo de ensino médio, tem ensino superior, a maioria, por sinal. E aí depois a pessoa faz um concurso de nível superior e acaba abrindo a vaga do técnico. Então, assim, é um cargo de muita rotatividade e de muita convocação. No último concurso do TJ, foram chamados mais de 500 pessoas, né? Foi uma quantidade muito grande e eu acredito numa quantidade até maior agora. Então, gente, é aquilo. Coloquem na cabeça, foquem. Não adianta você vir... Aqui nossas aulas são às quartas e sextas. Não adianta quarta e sexta você estar aqui, liga aí o computador, vai lavar a louça, vai varrer a casa, vai... não adianta só isso, ficar ouvindo, acabou, fechou e vai fazer tudo. Vocês vão precisar ter uma disciplina de estudo. Se vocês querem passar nesse concurso, é preciso ter uma disciplina de estudo, tá? É preciso ter vocês precisam fazer um plano individual de aulas. Eu não sei fazer. Eu ajudo a fazer. A gente conversa, me manda mensagem no privado, né? Eu explico como é que a gente faz um plano a 4 mãos, o dia, o horário que você vai estudar, o que você vai pegar, o que você vai priorizar, o que você não vai. Então, você precisa ter essa organização, tá? Porque, senão, se você ficar só aqui, quarta e sexta, 1h30 nesses 2 dias, você vai estar preparado para fazer a prova? Você vai ter um bom conteúdo, mas eu não sei se vai ser suficiente, não. Provavelmente não, porque vai ter gente muito mais bem preparada. E aí, nisso, eu vou falar daqui a pouquinho o que precisa, né? Qual é o mínimo? Então, olha só, esse daqui foi o concurso do TJ de 2014, foi o último concurso, já vai para 10 anos. O cargo que a gente vai focar, que é o cargo de técnico judiciário, escrevente. É um cargo de 30 horas, olha que delícia, gente, trabalhar 6 horas por dia. Eles têm turnão lá, né? Emenda assim, você vai direto e tem 2 turnos, um de manhã e um de tarde. Dependendo da comarca do interior, só tem à tarde. É muito tranquilo, tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas só isso, vencimento? É que esses valores aí foram de 2014, gente, tá? Esse valor aí é de 2014. O atual, a gente não sabe atualizado. A gente vê lá pela transparência
Eu vou até pesquisar, porque pela transparência eu consigo ver o valor atual, tá? Mas dificilmente um técnico judiciário vai ganhar menos de 5 mil inicial. É muito difícil isso acontecer. Que também está na casa de 1.500 e pouco. Então, assim, líquido é muito difícil ganhar menos de 4 mil alto para 5, tá? E o auxílio transporte. Agora, o que interessa para a gente, nesse primeiro momento, é essa estrutura aí da prova. A prova de 2014 não quer dizer que vai ser igual, tá? Não quer dizer que vai ser a mesma. Mas é interessante até para a gente ter uma noção, um ponto de partida. Olha como é que foi. A prova, ela teve 60 questões. Tá? A prova de escrevente, ela teve 60 questões. Foram 40 questões de conhecimentos básicos e 20 questões de conhecimentos específicos. Dessa de conhecimentos básicos, foram 20 questões de português, 13 de legislação e 7 de informática. E mais as 20 de específicos, daqui a pouquinho eu vou mostrar o que caiu em específico. E mais uma redação valendo 10 pontos. Então, no total, a prova valeu 70 pontos. Agora, olha que curioso, só de língua portuguesa foram 30 pontos. 20 de questão e mais 10 de redação. Aí você pega 13 de legislação, vai para 43. Dentro dos conhecimentos específicos, você tem direito constitucional e administrativo. Pelo menos mais 10 questões, 53. Ou seja, 75% da prova se resumiu a português e legislação. 75% da prova. Se você dominasse português e legislação, você estaria muito próximo da vaga mesmo, estou falando da vaga, você estaria muito próximo da vaga, porque com 75% da prova, dificilmente você não seria convocado. Tá? Então, obviamente que isso é o edital de 2014, a gente não tem ainda o edital de 2023, que deve sair mais para o meio do ano, deve sair para maio, junho, é o que está previsto. Mas é um indicativo do que é cobrado. Então, até por isso, o que eu... E é uma das minhas preocupações, principalmente ao longo dos cursos que eu tenho feito. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação à língua portuguesa. Eu vejo problema muito sério em língua portuguesa em grande parte dos alunos. E língua portuguesa vai ser uma disciplina que eu vou apertar o torniquete. Tá bom? Vou falar um pouquinho mais na frente como é que eu vou trabalhar com vocês agora. Bom, quais foram os conteúdos cobrados? Olha que delícia. E se isso se repetir, a gente está muito feliz da vida. Porque olha o que foi cobrado em legislação específica, que foram 13 questões. A Lei 6677, que é o Estatuto dos Servidores Civis Públicos do Estado da Bahia, que vocês já estudaram para o Ministério Público, quem estudou, obviamente, que vocês já estudaram para a prova da SEC, quem fez prova de professor, né? Regimento dos órgãos auxiliares e de apoio técnico administrativo da Justiça e o regimento interno do TJ. Né? São 2 regimentos internos e mais a Lei 6677. Se cair só isso, gente... Então, assim, aqui no curso, nós vamos inicialmente estudar essas 3 legislações, que é certo que vai cair. Obviamente que pode ter tido uma atualização, né, no regimento, a gente vai ver tudo atualizado. Tá? E detalhe, legislação específica a gente vai ver através das microaulas, que eu vou explicar ali na frente. Quem já é aluno aqui meu sabe o que são as microaulas, né? Mas a legislação a gente vai ver através das microaulas, tá? Que eu acho que rende muito mais. Então, a parte feliz é que a gente só tem 3 legislações na legislação específica. Eu acredito que pode até entrar uma ou outra a mais, mas não vai ser muito, né? Nenhuma organizadora, nenhum órgão muda assim a estrutura de uma prova para outra. É muito difícil, uma mudança muito brusca. Então, as legislações mais importantes da parte de legislação específica são essas, realmente. Ok? Aí, a parte específica, aí, olha o que tinha dentro da parte específica. Eram 20 questões que tinham raciocínio lógico, noções de administração, direito administrativo e direito constitucional.
Então, como eram 4, a gente geralmente imagina que devem ter sido pelo menos 5 questões de cada. 5 de raciocínio lógico, 5 de noções de administração, 5 de administrativo e 5 de constitucional. Né? Constitucional, a gente tem que tentar gabaritar. Tá? O foco é tentar gabaritar o constitucional. Administrativo, eu vou começar agora. Se no último concurso, a gente focou no constitucional, nesse concurso a gente vai focar no administrativo. Tá? O pessoal que não fez o curso do MP aqui comigo, as microaulas de direito constitucional vão estar disponibilizadas para todo mundo. Tá? Eu vou puxar todas as microaulas para cá, vou abrir uma pastinha com as microaulas de direito constitucional, vou complementar com alguns conteúdos que não caiu no MP, mas que vai cair nessa, e vou deixar lá para vocês. Tá? Microaulas são aulinhas mais curtas, que tem no máximo 10, 15 minutos. Teve uma aí que até foi grande, né? Teve uma de meia hora, mas depois eu comecei a dar umas cortadinhas nas aulas. Mas geralmente são aulas de 7, 8, 10, 12 minutos, que eu acho que é muito mais rápido de vocês conseguirem assistir, né? Às vezes você põe um fone de ouvido, está lá lavando uma louça, está lá dentro de um ônibus e você consegue assistir, diferente de uma aula de 1h30, 1h40. Ok? Então, a parte de direito administrativo, direito constitucional, noções de administração e legislação específica, eu vou trabalhar com vocês em cima de microaulas. Aí você vai falar assim, tá, e as aulas ao vivo vai ser só português? Principalmente português e redação, tá? Raciocínio lógico matemático, eu vou trazer alguns conteúdos. Por que eu não vou cair em cima de raciocínio lógico? Primeiro, nós não sabemos se vai ter nessa prova. Segundo, na prova anterior, foi uma parte muito pequena, foi menos de 10% raciocínio lógico. Então, eu vou trabalhar sim, mas não com a mesma ênfase de língua portuguesa e das outras. Então, você vai falar, então, as aulas ao vivo vão ser só de português? Não. A maior parte, sim. Mas, vez por outra, a gente vai ter uma aula, um aulão de correção de direito administrativo, um aulão de correção de direito constitucional, um aulão de correção de legislação específica. Eu vou tentar sempre estar mesclando, mas o conteúdo em si vai ser através das microaulas. Até para não ficar maçante, porque é muito maçante eu ficar falando 1h30 de lei, né? E fala. Tem hora que ninguém está ouvindo mais nada, né? Às vezes eu falo assim, tudo certo, gente? Aí todo mundo está quieto. Deve ter gente dormindo até. Né? Eu não reprovo, não, porque eu também dormiria. Então, até por causa disso, o conteúdo que eu vou trabalhar ao vivo, conteúdo, é língua portuguesa e redação. Né? Além disso, eu vou fazer vários aulões de correção das outras disciplinas. E, vez por outra, por exemplo, estou falando lá de direito constitucional. Aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia contida, limitada e plena. Lá no meio da questão, eu vou parar para poder voltar a explicar e tudo. A gente vai fazer assim, tá? Mas eu não pretendo ter uma aula específica para falar sobre a Lei 6677. Não. Ao vivo, não. Tá? Mas vamos fazer baterias de exercício sobre essas aulas. Tranquilo? Até aí, tudo bem? Tranquilo, professor. Então, seguimos. Beleza. Aí, olha só que legal o que cai em língua portuguesa. Às vezes o pessoal fala assim, caramba, em língua portuguesa vai cair pouquinha coisa. Não, pouquinha coisa não. Isso daí é todo o conteúdo de língua portuguesa de 15 anos. Gêneros textuais, descrição, narração, dissertação expositiva e argumentativa, né? Tipos textuais, informativo, publicitário, didático, instrucional, preditivo, marcas de textualidade, coesão, coerência, intertextualidade, morfologia, sintaxe, semântica, conceitos e funções textuais, linguagem figurada, norma culta, ortografia, acentuação gráfica, formação de palavras e escritura de frases. Tudo de língua portuguesa está aí, né? Então, mas assim, a Fundação Carlos Chagas,
ela trabalha muito com interpretação, mas geralmente ela puxa uma sardinha para trabalhar umas questões gramaticais também. Ela não a ênfase dela não é total na interpretação. Ela trabalha muito em interpretação, mas ela trabalha também algumas noções gramaticais. E a gente vai trabalhar exaustivamente o tipo de questão que a Fundação Carlos Chagas trabalha, ok? Na nossa aula agora de sexta-feira, eu vou corrigir com vocês a última prova do TJ, porque tem coisas ali que são muito interessantes para a gente. Muito interessantes. Então, eu já vou disponibilizar no Classroom amanhã, de manhã já deve estar lá para vocês a prova, né, a aula 2, TJ, lá no Classroom. Vou botar o link, já vou falar do Classroom daqui a pouquinho. E vocês podem, quem quiser, já pegar a prova e tentando resolver e tudo mais. E na sexta-feira a gente vai fazer a correção da prova. Provavelmente a gente vai corrigir só a parte de português, porque, se não me engano, são 20 questões. Era uma parte bem extensa, né? Se der, a gente corrige mais alguma coisa, mas inicialmente eu devo corrigir só a parte de português. Não acredito que dê para... Porque no meio sempre tem uma parada para uma explicação ou outra. Então, a gente vai fazer isso. Ok? Seguimos. Como vai ser, então, a estrutura do curso, como eu havia falado? As nossas aulas ao vivo de quarta e sexta, elas vão ter foco principalmente em língua portuguesa e redação. Principalmente não quer dizer exclusivamente, né? Então, por exemplo, sexta-feira agora a gente vai ter uma aula de português. Na quarta-feira que vem, eu não vou nem marcar assim, esse dia vai ser aula disso, vai ser aula disso, porque eu acho que essa flexibilidade é interessante para a gente. Mas eu imagino que, assim, a gente vai ter uma média de 3 aulas de português para uma aula de um outro conteúdo. Aí você fala assim, então eu não vou saber, não vai ficar muito pouco, não é importante, legislação específica? Mas eu estou falando das aulas ao vivo. As atividades, eu botei aqui, as atividades de legislação serão abordadas através de microaulas gravadas e aulas de correção de atividades. Então, assim, eu vou trabalhar ao vivo quarta e sexta com vocês, muita língua portuguesa em redação. Só que praticamente todo dia eu vou liberar. Pessoal, microaula já está disponível, de legislação. Microaula é disponível. Todo dia eu vou estar liberando uma microaula de 8, 10 minutos. E aí, eu espero que vocês consigam estar vendo isso, porque... Semana que vem, um exemplo, semana que vem a gente vai ter um aulão de correção de exercício de legislação específica com base nas microaulas que a gente teve. Essa é a ideia, tá? O conteúdo da legislação ser dado através de microaulas e as aulas ao vivo serem trabalhadas com correção das atividades. Ficou claro aí para vocês? Sim. E mensalmente nós vamos ter pelo menos um simulado, tá? Então, assim, março a gente já vai ter um no fim do mês. Vamos ter um simulado porque eu preciso que vocês meçam a temperatura. Vocês precisam fazer um simulado e vocês, não sou eu não quero nem ver a nota de ninguém. Vocês precisam ver assim, caramba, estou com dificuldade de português. Ih, caramba, eu preciso estudar mais direito constitucional. Errei besteira. E a prova de direito administrativo, eu sabia essa questão, mas errei. Vocês sabiam, eu já falei isso para vocês, mas a melhor coisa que acontece é quando você erra uma questão. Não na prova, né? Porque mas quando você faz uma questão e você erra, a probabilidade de você errar ela de novo diminui muito. Porque quando você erra, você para. Obviamente, quando você está fazendo uma preparação séria, né? Quando você erra, você fala assim, caramba, mas por que eu errei isso daqui? Ah, tá, entendi agora. Você não vai mais esquecer. Dificilmente você esquece aquilo ali. Tá? Quando você acerta tudo, muitas vezes no chute, a probabilidade de lá na frente você errar é grande. Porque você chutou e você não sabe nem o sentido daquilo ali. Tá? Então, assim, utilizem os simulados, façam os simulados. E mais importante, façam os simulados, mas façam também as redações. O pessoal que escreve redação aqui, tem um pessoal aqui que sempre me manda redação. Se eu esquecer, me falem o nome. A Valmira sempre me manda redação. Joselice sempre me manda redação. Quem é a outra pessoa que vira e mexe? Liliane, vira e mexe, me manda redação. Mandem redação, gente. Mandem. Ivanete. É verdade, Ivanete. Quase que esqueci de você. Ivanete manda sim. Mandem, gente, redação. Por quê? Qual é o objetivo da redação? Eu poder fazer algumas observações. Olha,
a introdução está legal, mas você acabou desviando o foco. Na redação, o pessoal aqui que eu corrijo sabe que eu sempre faço as observações. Ó, erro de vírgula aqui não era para ter essa vírgula. Aqui você botou um ponto onde não tinha. Aqui a introdução começou muito bem, mas desandou, escreveu outra coisa que não tem nada a ver. Aqui você colocou uma palavra que não tem sentido. Na verdade, você queria escrever outra. Para que é isso? É para que vocês depois possam ver e falar, caramba, é aqui. Agora eu sei que eu tenho que botar um ponto. Entendeu? Agora, se você faz uma, tem a correção. O ideal é você fazer o máximo possível. Tá? O que eu vou fazer com vocês? Toda segunda-feira, eu vou colocar um tema de redação no Classroom. Toda segunda vai ter lá um tema de redação. Então, daqui até o final do curso, vai ter pelo menos umas 20 segundas-feiras. Então, vai ter pelo menos uns 20 temas de redação. Se vocês pegarem lá e fizerem, eu vou dar o retorno para esse tema de redação. Tá? Vai estar sempre lá no Classroom, nas atividades. Só entrar lá, eu sempre coloco redação, tema 1. Entrou lá, pegou, façam a redação. Pode escrever à mão ou pode digitar. Coloca lá no Classroom que eu vou dar o retorno. Posso não dar na hora e tudo, mas eu sempre vou ler e vou dar o feedback para vocês. Bom, é muito importante isso. Tá? Então, aproveitem isso para que vocês possam corrigir. Lembrem-se, vocês saíram na frente. Tem muita gente aí que nem sabe que vai ter concurso para o TJ. Como teve muita gente que veio para mim, né, e falou assim, professor, vai ter preparatório para o TJ? Eu falei, vai, a gente vai começar a semana que vem. Quanto que é a prova? Tem um edital aí para me mandar? Eu falei, não, o edital não saiu ainda não. Então tá, então depois eu vejo. Ela vai esperar o edital sair. Só que quando o edital sair, é rápido. Não dá tempo de fazer uma preparação adequada. É toque de caixa. Né? Então, vocês estão começando. De hoje até a data da prova, a gente deve ter pelo menos uns 6 meses. Eu acredito pelo menos isso. Nesse tempo, dá para vocês fazerem uma preparação muito bem feita. O pessoal aqui que fez MP, preparação para MP em 3 meses. Vocês vão ter, quem fez MP, 3, e quem não fez vai ter 6 pela frente. Quem fez vai ter 9, porque começou lá. Quem não fez tem 6 meses, estou falando pelo menos, né? Porque a gente não sabe quando saiu o edital e não sabe. Alexandre, se o edital não sair, só sair no final do ano. Tomara, né? Que aí vocês vão ter muito mais tempo para se preparar. Só uma corrida de resistência, gente. E corrida de resistência, o pessoal vai correndo. Uma hora um cansa e para. Você não pode, você tem que continuar. Eu tenho que continuar. Porque o concurso vai sair, ele já foi aprovado pelo pleno do tribunal. A gente só não sabe quando. Ele vai sair. E aí, quando ele sair, vocês têm que estar prontos para pegar o edital e falar assim, calma aí, deixa eu só ver o que está faltando que eu não vi ainda. E aí, focar nisso. Ok? Vamos lá. Aí vem algumas dicas que eu sempre falo das técnicas e métodos de estudos. Primeiro, construa seu plano de estudos. Isso é fundamental. Vocês precisam construir um plano de estudos. Aqui, eu tenho isso daqui vocês podem fazer em folha de caderno. Mas eu comprei na papelaria um planejador semanal. Se vocês quiserem, para ficar mais bonitinho, aqui, Tá vendo? Um planejador semanal. Tem várias folhas, Cada folha é uma semana. Se vocês quiserem bonitinho assim, vocês podem usar ele, um planejador semanal. Então pega uma folha de caderno, pega um caderno e faz o planejamento ali. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas é importante vocês terem um planejamento. Como assim esse planejamento? O que vocês vão fazer? Vocês precisam, dentro da realidade de vocês, falar assim, quantas horas você pode disponibilizar de estudo semanal. Eu tenho uma quantidade de horas que eu tenho disponível, a Ivanete vai ter uma, a Jamile vai ter outra, o Douglas vai ter outra, cada um tem sua vida. Ninguém aqui, né?
A menos que seja milionário, mas ninguém aqui fica sentado olhando para cima, esperando o tempo passar. Né? Então, assim, todos nós temos uma realidade e a gente sabe exatamente o que a gente pode e o que não pode. Só é importante que vocês sejam sinceros com vocês mesmos. Qual é o tempo de estudos que vocês podem disponibilizar para vocês? Não é para mim, não. É para vocês. Lembrem-se que o foco são vocês. O que vocês podem disponibilizar por semana? Eu sugiro que sejam pelo menos 5 horas por semana. 5 horas por semana pode ser 1 hora de segunda a sexta. 1 horinha de segunda a sexta. Tá? Ah, mas eu não posso de segunda a sexta porque terça e quinta eu tenho compromisso de igreja, eu tenho compromisso de academia. Tá? Segunda, quarta e sexta. Ou, não, Alexandre, eu só posso terça e quarta. Não tem jeito, tá? Então você consegue botar 2 horas em um, 2 horas no outro, 2 horas e meia. Né? Eu não gosto muito de passar de 2 horas, porque eu acho que fica muito cansativo. Mas o importante é que vocês consigam ter um planejamento. Alexandre, eu não consigo 5 horas, eu só consigo 3. Eu só consigo segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia, de manhã cedinho, de 7 a 8 da manhã. Tranquilo. Agora, seja sincero com você. Essas 3 horas? Cumpra as 3 horas. Não procrastine. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu, muitas das vezes, sou procrastinador. Né? Você fica assim, não, eu vou estudar os sábados, de manhã vou acordar cedinho, de 7 às 9 da manhã do sábado, vou pegar e tudo que eu vou fazer. Aí você vai sábado, né? Aí acorda 6 da manhã, fala assim, ai, tô tão cansado, não vou estudar hoje não, mas amanhã sem falta eu estudo. Mentira, você não vai estudar. Então, se você tem faça de conta que é o seu emprego, que você não vai faltar. Né? Se você faltar, você vai ter desconto do seu salário. Cumpra o seu planejamento. Tá? Não tente, eu não vou hoje, mas amanhã eu estudo. Não faça isso. A menos que seja uma coisa muito importante, né? Um compromisso de trabalho que você não pode adiar, e aí você tenta compensar em outro dia. Mas não mude por bobeira. Hoje eu estou muito cansado, não vou pegar, não. Faça um esforço para você conseguir, né? Ou então, tem assim, olha, sexta-feira eu tenho uma festa, eu não quero perder essa festa, então o que eu vou fazer? Eu já vou estudar hoje, o horário de hoje, o horário de sexta, que aí eu já fico com a sexta livre. Tenha esse planejamento, isso é muito importante. Se vocês quiserem ajuda para construir esse plano de estudos, fala comigo, eu ajudo vocês, a gente construir um plano de estudos juntos, para que vocês possam ter essa disciplina de estudos. Tá? Não precisa fazer um plano de estudo até junho, não. Faz mês a mês. Hoje é 15 de março. Faz um plano de estudo inicial até o dia 31 desse mês. Né? O que você vai estudar, qual o horário, como é que você vai fazer. Qual é a minha sugestão? Tenta resolver pelo menos uma prova por semana. Uma prova ou 50 questões semanais. Ela fala assim, mas como é que eu vou conseguir uma prova? Todo mundo aqui deve conhecer o site do PCI Concursos, né? Vou colocar até aqui nos comentários, para quem tem dificuldade, pciconcursos.com.br. Lá no PCI Concursos, que é um site 100% gratuito, tem provas de todos os lugares. O que eu sugiro? Faça um filtro colocando FCC, a organizadora. Só vai abrir prova da FCC. Só de brincadeira, deixa eu ver aqui a quantidade de provas da FCC que tem lá. Deve ter pelo menos umas 200 provas da FCC. Se você conseguir fazer uma por dia, é muito difícil. Uma por dia é muito pesado. Por isso que eu estou falando uma por semana. Tá? Pega a prova. O que eu sugiro que vocês façam? Tentem fazer a prova sozinhos, sem olhar. Né? Só que aí vai ter questão muito difícil. E aí o que você faz? Você tenta resolver olhando, pesquisando. Tá? Olha só, para vocês terem uma ideia, tem aproximadamente 1.400 provas só da FCC. Só da FCC. Então, assim, não é por falta de prova que vocês vão conseguir.
Tá? Outra solução também são os bancos de questões, né? Existem vários sites aí que têm aquelas questões de prova. Você paga um valor irrisório, às vezes nem paga, e você tem acesso às questões, você marca lá. Tem uma prova concursos, tem que concursos, tem vários. Então, duas sugestões, uma totalmente gratuita e muito boa, porque aí você foca na prova, na estrutura da prova, e outra muito mais prática, que são as questões semanais. Tá? E minha primeira sugestão para esse concurso do TJ é que vocês foquem na língua portuguesa. Foco inicial, língua portuguesa. E o foco complementar é no domínio das legislações. Né? São poucas as legislações que vão ser trabalhadas. Foram trabalhadas em 2014 poucas. Eu não acredito numa mudança muito brusca, mas a gente tem que dominar essas que caíram em 2014. Tá? Então, assim, semana que vem eu já vou ter microaula compartilhada com vocês de Lei 6677, que a gente vai ler ela de trás para frente, de frente para trás. Tá? A gente vai pegar 6677, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Bahia, e a gente vai estudar ela inteira. Provavelmente vai dar umas 4 ou 5 microaulas dela. E eu vou disponibilizando para vocês. É uma das legislações, se eu não me engano, no último concurso caíram 4 ou 5 questões, acho que umas 3 ou 4 questões da 6677. Então, por isso que a gente precisa dominar. Ok? E os nossos encontros, eles vão acontecer sempre às quartas e sextas, de 7h30 às 9h, né? Hoje, como eu falei para vocês, é uma aulinha mais curta, porque não é aula em si, eram mais essas orientações, né? Mas, vez ou outra, a gente pode ter alguma modificação, sempre acontece um imprevisto, mas eu sempre aviso antes para vocês. E também a gente pode, vez ou outra, ter alguma aula extra que eu acabo convidando vocês, né? Um aulão, a gente vai ter uma aula no sábado sobre conteúdo tal. Quem quiser participar, fica aberto. As microaulas serão postadas também semanalmente no Classroom. E como eu falei, toda segunda-feira, um tema de redação vai estar lá para vocês. Tá? O link do Classroom com as aulas gravadas e o link da aula ao vivo vão estar disponíveis na descrição do grupo. Se vocês entrarem lá agora, ainda não está, porque vai ser gerado um... Tá? Dessa aula de hoje, não vai ser o link único para todas as aulas. Isso vai ser postado ainda para vocês. Provavelmente amanhã já vai estar lá para vocês o link do Classroom e o link das aulas ao vivo. Então, sexta-feira vai ter aula ao vivo, é só ir lá na descrição do grupo e apertar que vocês vão para lá. Tá bom? O Classroom também, amanhã já vai estar disponível para vocês e já vai estar com essa aula de hoje gravada lá e a prova que a gente vai resolver na aula de sexta-feira. Tá tudo bonitinho lá, tá bom? Eu aviso lá no grupo. Pessoal, ó, Classroom já tá ok, link tá aqui. Quem não costuma usar o Classroom, é muito simples. Vocês vão clicar no link e vai aparecer lá para vocês, perguntando se vocês querem se inscrever na turma. É só vocês se inscreverem, tá? Geralmente, quando vocês marcam notificação, sempre que eu postar alguma coisa, vocês recebem no e-mail, ó, Alexandre acabou de postar conteúdo novo. Então, aí fica mais fácil para vocês irem lá e ver. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. Gente, a gente está começando uma caminhada agora, né? É uma caminhada que, a depender da maneira que vocês levarem isso, vocês têm tudo para ter muito sucesso. Por quê? Lembra que eu tenho falado há um tempo atrás, o grande concurso do ano, eu falava que eram 2, mas o grande concurso do ano é o do TJ da Bahia, né? Principalmente pela quantidade de pessoas que devem ser convocadas. Porque o TJ ele tem uma área de atuação muito grande, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de comarcas muito grande, e até mesmo por isso deve entrar muita gente. Oi, Vel, por favor, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Alexandre, me tira uma dúvida. A previsibilidade de duração do curso é até quando? Porque o senhor falou que deveria ser umas 20 segunda-feiras.
Aí eu fiquei Isso. na dúvida, até quando é que a gente pretende? Até o lançamento do edital ou a gente vai 16 dar de uma pausa? A gente vai até 16 de junho. De junho, antes do São João? Isso, a gente termina antes do São João, Perfeito. tá? Pode ser até que o edital saia antes, né? Pode ser que saia antes, mas a gente não sabe. Mas a gente vai até 16 de junho, tá? Vou compartilhar, inclusive, com vocês o calendário. Acho que eu já compartilhei. Não, não compartilhei, não. Vou compartilhar com vocês direitinho o calendário depois, com todas as aulas que a gente vai ter até 16 de junho, tá bom? Mais alguma pergunta aí, gente? Eu congelei ali, né? Tô vendo que eu tô congelado. Não? Nenhuma pergunta? Por enquanto, não. Bom, então, gente, assim, minha sugestão, aproveitem que são 8h20, nós ficaremos até 9, se fosse nossa aula normal. Rascunhem aí um planejamento de vocês, né? O que vocês podem entregar para vocês? Não é para mim, não. Não quero precisa me mostrar, não. É de vocês. O que vocês podem, dentro das possibilidades de vocês, o que vocês podem estudar? Quando estou falando desses nossos encontros de quarta e sexta, não. Você fala assim, ó, Alexandre, quarta e sexta eu estou na aula, mas eu posso botar, além disso, mais 3 horas por semana. É o máximo que eu posso. Eu posso botar segunda-feira, a terça e o sábado. Ou então, não, eu só posso pegar 3 horas no domingo. O único dia que eu... Cada um tem seu cada um. Cada um sabe. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é, né? Então, se organizem. Porque vocês se organizando, fica muito mais fácil para vocês estudarem. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Começa a nossa caminhada aqui, que seja uma caminhada forte, mas tranquila. E, ao mesmo tempo, que ela não pare, né? Que a gente não... Que nenhum percalço no meio do caminho desestimule a gente. Porque, assim, tá todo mundo caminhando. Se você parar, quem está atrás te passa. Então, vamos caminhar num ritmo tranquilo, não precisa sair correndo desesperado, mas a gente vai naquele ritmo, mantendo ele até o fim. Ok? Mais alguma coisa? Antes de encerrar, você já falou referente à redação. Você vai dar Sim. alguma aula assim, referente como a gente deve fazer a redação, fazer a estrutura, como é que deve iniciar? Algumas dicas básicas referente assim? Com certeza. No finalzinho do concurso do MP, eu desenvolvi uma redação com vocês aqui, né? Teve uma aula, estão lembrados disso? Da aula da redação que eu fiz aqui com vocês? Alguém aqui estava? Eu estava. Sim. Isso, então, a gente vai ter... Porque, assim, eu até pretendo fazer uma coisa mais teórica, né? Quais são os termos que a gente usa para começar isso, eu vou fazer, mas eu vou fazer isso em microaula. Porque eu, novamente, vou marcar, vai ter algumas aulas que eu vou desenvolver redação com vocês. Mas eu quero fazer de uma forma prática. A gente vai pegar um tema e eu vou escrever a redação aqui com vocês ao mesmo tempo. Tá? Justamente para que vocês vejam como é que a gente desenvolve isso na prática. Então, vai ter um conteúdo mais teórico de como estruturar a redação através de microaula e uma abordagem mais prática que vai estar mais fazendo relação com a escrever mesmo, a botar a mão na massa e escrever. Ok, Wallace? Certo, professor, perfeito. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma observação, alguma pergunta, gente? Sim, professor. As redações que o senhor me enviou não tinham observações. Sim. Mandou a nota. Como? Só mandou a nota, não teve observações. Não, é porque ela vai nos comentários, o Valmira. Quando você pega o texto da sua redação, você vai ver que tem algumas marcações em alguns lugares. E não, meu quando não tinha. Oi? A minha não tinha, não. Então vou ver. Porque, geralmente,
Ivanete, eu corrigi redação. Você viu as observações, Ivanete? Eu não tinha, não, também só tinha nota. Que estranho isso. Foi. Vou dar uma olhada, porque eu sempre coloco, eu sempre escrevo a observação no campo de comentário. Eu estou falando para que as próximas agora você faça essa observação do que é que eu estou precisando ser melhorado, né? Aonde, por quê. Aí, ó, a de Joselice teve comentários. Porque geralmente eu faço isso. Eu escrevo no campo de comentários, eu faço algumas observações, e eu vou marcando na redação, em comentário, onde estão os eventuais erros. Mas pode ser que eu não devo ter salvo, então. Às vezes isso acontece, não salvei. Mas eu vou dar uma olhadinha para deixar que eu vou ter mais atenção em relação a isso. Se chegar a redação corrigida sem comentário, falem comigo também, tá? Que aí eu já vejo. Porque às vezes eu escrevo e não salvo. Tá e bom. aí, a minha disse que parecia capítulo de... Pois é, eu sempre faço umas observações. E algumas eu puxo a orelha, algumas eu elogio mais, mas sempre com o objetivo de vocês ficarem atentos ali a algumas coisas. Ok? Mais alguma coisa, gente? Ok. Bom, então, encerrando nossa aula aqui. Amanhã, lembrando, o link já mando lá no grupo para vocês do Classroom, inclusive com essa aula de hoje gravada, com a prova que a gente vai desenvolver na sexta-feira, e sexta-feira, 7h30 da noite, a gente está de volta. Ok? Pessoal, boa noite, bom descanso para todo mundo e até sexta-feira. Até. Boa noite também. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.